Vou te falar também se o Corinthians tem intenção e interesse ou negocia a contratação do atacante Renier. Bora te atualizar também sobre o Corinthians. Você sabia que a principal organizada do Timão deve mais de R$1 milhão ao clube somente na gestão Augusto Melo? O Corinthians tem interesse no atacante Renier. A informação que eu colhi dentro do Corinthians, que é um nome que faz parte de uma lista de reforços que o Corinthians pode tentar no meio da temporada. Eu falei pode, não deve. Por quê? Porque vai ser feita uma triagem ainda, mas é um nome que agrada bastante, tá? É um jogador, né, que tem contrato, né? O Renier tem contrato com o Real Madrid e está emprestado, né, ao Granada até junho de 2026, tá? Até junho de 2026. Então, meu amigo, existe aí um sonho aí, né? Na verdade, ele está emprestado ao Granada até junho de 2025, desculpa, e o contrato dele com o Real Madrid até junho de 26, tá? Como o contrato dele está encerrando de empréstimo, é um jogador que agrada porque vira uma opção boa de mercado. Jovem, 23 anos, revelado pelo Flamengo, chegou a ser o melhor jogador da categoria no mundo, né, sub-17, vendido por acho que 30 milhões de euros, né, em 2019. Foi aproveitado naquele time do Flamengo, que estava todo mundo no auge, né? Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro, e ele era aproveitado pelo Jorge Jesus naquele time. Foi vendido pelo Real Madrid, nunca vingou, claro, com a camisa do Real Madrid. Tem sido emprestado, o empréstimo com o Granada vence no meio do ano, interessa, tá? Não há negociação avançada, não há proposta feita, mas é um dos nomes que está lá, na lista de Fabinho, Soldado e companhia, tá certo? Você gosta de Renier? Aliás, vários jogadores que falam aí, eu digo, ó, não tem nada, não tem interesse. Esse há um interesse, está na lista. Não sei se vai ser feita uma triagem ainda, deve ser feita uma triagem, né? E aí o Corinthians vai, né, vai diminuindo aí as opções para saber para quem o Corinthians vai para cima e fazer proposta para o meio do ano. Lembrando que 3 grandes jogadores, a ideia da diretoria é trazer 3 jogadores tops, tá? Para chegar e ser titular. Agora, não sei se o Renier, ele tem esse perfil, né? Ele se encaixa nesse perfil. Mas enfim, você gosta, tá? Há interesse, não há negociação, mas há interesse. Bora te atualizar agora sobre o Corinthians. Você sabia que a Gaviões da Fiel, principal uniformizada do Corinthians, deve ao clube mais de R$1 milhão? Com uma observação importante, essa dívida se refere apenas à gestão, ao período de mandato de Augusto Melo, ou seja, ela foi constituída em 1 ano e 4 meses. São R$692 mil de ingressos não pagos, além de 420 mil em anuidades de sócios torcedores. Com detalhe importante, o sócio torcedor da Gaviões paga apenas R$30 por ano, uma barbada. São 9.738 sócios da Gaviões inadimplentes no fiel torcedor somente em 2025. E essa dívida grande, superior a R$1 milhão, causa ainda mais estranhamento diante do comportamento da Gaviões com o Augusto Melo. Vale a lembrança de que no ano passado, em meio àquele processo de impeachment movido dentro do próprio clube, Gaviões sempre muito a favor do Augusto, fazendo a proteção do presidente. Alguns dos conselheiros que se demonstraram temerosos em relação a votar pelo impeachment do Augusto também o fizeram porque temiam represálias de torcidas organizadas. O que você pensa sobre o tema? Importante lembrar ainda que nessa quarta-feira, a partir das 14h, Augusto Melo será ouvido pela Polícia Civil. Naquele caso, vai de bet. O Augusto vai prestar depoimento na condição de investigado e não de testemunha. Falar sobre o Corinthians, que já sabe a data de 2 audiências importantes na Corte Arbitral do Esporte. É que o Santos Laguna e o Tadieres entraram com ação contra o Corinthians na FIFA, o Corinthians perdeu em ambas, e o Timão recorreu à Corte Arbitral do Esporte, que funciona como uma espécie de segunda instância. E se essas decisões forem confirmadas contra o Corinthians, o Timão vai precisar arranjar R$65 milhões, sob o risco de sofrer punições pesadas, como o transfer ban, que são aquelas proibições de inscrição de atletas.
A primeira audiência marcada na Corte Arbitral do Esporte é do processo do Tadieres contra o Corinthians. A audiência marcada para 30 de abril e a cobrança é de 29 milhões e 400 mil pela compra do Rodrigo Garro. O Tadieres aponta uma série de falhas no pagamento do Corinthians e inclui também juros, indenização e custos do negócio. A segunda audiência envolve o Santos Laguna, time mexicano que se reunirá no dia 7 de maio em audiência lá na Suíça, cobrança de 35 milhões e 200 mil reais pela compra de Félix Torres. De acordo com o Santos Laguna, há parcelas atrasadas, juros, entre outras coisas. Hora de falar sobre o Corinthians com contratação polêmica. O Timão acaba de registrar no BID, o Boletim Informativo Diário, a chegada de Danielzinho, 18 anos de idade. Mas por que da polêmica? Porque o atleta é filho do diretor executivo da Esportes da Sorte, patrocinadora master do Corinthians e responsável por um investimento superior a 300 milhões de reais nos próximos 3 anos. E o Corinthians, que se especializou em contratar vários atletas para base, que não tem conseguido performar, acaba de fechar mais esse reforço. Danielzinho, de 18 anos, que passou pelo Grêmio sem sucesso nenhum, apenas uma partida, vai integrar o Sub-18 do Corinthians. Aquela categoria criada especialmente pelo Timão, apesar da falta de calendário nacional para esse tipo de idade. O Corinthians havia criado e sustentado esse Sub-18 para uma série de torneios e disputas nacionais e internacionais, até agora nenhuma excursão. E a chegada do Danielzinho é mais uma suspeita entre tantas levantadas por conselheiros de oposição no Timão. Corinthians que já contratou quase 80 jogadores para as categorias Sub-17 e Sub-20 desde o início da gestão Augusto Melo. E por falar em polêmica, queria contar que nessa segunda-feira, Marcelo Mariano, diretor administrativo do Corinthians e braço direito do Augusto Melo, prestou esclarecimentos num depoimento à Polícia Civil. Ele, assim como o Augusto e o Sérgio Moura, são investigados por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Desse depoimento, que durou 3 horas, Marcelo Mariano desmentiu Alex Cassundé, que era o laranja, no pagamento de comissão do Corinthians com a Vaidbet. Só para te explicar o que está acontecendo, Corinthians e Vaidbet haviam acertado um contrato de 360 milhões de reais pelo patrocínio master por 3 anos. Só que Corinthians estabeleceu a empresa do Alex Cassundé como responsável pela intermediação e por isso o Alex Cassundé receberia ao longo de 3 anos 25 milhões de reais em pagamentos de comissão. Constatou-se, descobriu-se que o Cassundé nunca havia participado de intermediação nenhuma. O próprio Cassundé afirmou isso em depoimento à polícia. Algo que foi desmentido pelo Marcelo Mariano nessa segunda-feira. O que eu posso contar para vocês é que o depoimento do Marcelo Mariano não foi muito bem avaliado pelos responsáveis pela investigação. E a tendência segue sendo de que ele seja indiciado ao lado do Sérgio Moura e do Augusto. O Sérgio presta esclarecimentos e depoimento nesta terça-feira. O Augusto Melo tem depoimento marcado para essa quarta. O Augusto ainda tentou remarcar para a semana que vem, mas o delegado que cuida do caso não aceitou o tal pedido. Só para completar de vez o Corinthians, queria destacar que o presidente alvinegro não apresentou na reunião dessa segunda-feira do CORE as contas do clube referentes a 2024. E essa é a terceira vez que ele promete uma data para apresentar essas contas e não cumpre. A nova promessa é de que isso vai ser feito até quinta-feira. O Augusto precisa aprovar suas contas no Conselho Deliberativo, sob o risco de ser afastado de forma definitiva da presidência alvinegra. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.